Bora te atualizar também sobre o São Paulo, vou dar todos os detalhes e quanto o São Paulo economiza com a rescisão de contrato com o Dória, zagueiro que não mais pertence ao clube. Bora falar também sobre Thiago Silva, que está de saída do Porto. Será que ele pode pintar no futebol brasileiro? Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças. Falo também sobre o futuro de Casemiro e muito mais. Bora trazer detalhes da rescisão de contrato do São Paulo com Dória. O próprio zagueiro se apressou para comunicar em suas redes sociais nessa quinta-feira que não é mais jogador do São Paulo. O vínculo dele com o tricolor se encerra apenas em dezembro de 2027 e ele abriu mão de cerca de 10 milhões de reais. Tudo que o atleta receberia daqui até o final do ano que vem não será pago pelo São Paulo. Foi a forma que o Dória encontrou para rescindir seu contrato de forma amigável. Tudo porque o Dória passou a ser ameaçado. Não só ele, como suas filhas e familiares, depois de falhas no empate 1-1 contra o Milionários na última quinta-feira. Importante registrar que, sem Dória, São Paulo vai ter de apressar a busca por um defensor. Até porque o sistema defensivo já passava por enormes dificuldades por conta de lesões como a do Rafael Tolói e do afastamento de Arboleda. Só para completar, contar que conversei com o Amaury Nunes, que é o empresário do atleta. O Amaury, bastante triste com a saída do Dória, disse o seguinte, abre aspas, todos entendem críticas ou xingamentos ao jogador após um erro, mas daí a começar a ameaçar filhas, familiares e mandar fotos já passou de todos os limites. A ideia do Dória é dar um tempinho na carreira para repensar o que ele vai fazer daqui para frente. Só uma última curiosidade, interpretação / afirmação, esse tipo de manifestação de torcedores do São Paulo, que se reproduz em vários outros clubes do país, só afasta jogadores importantes do nosso país. E já dá para cravar o destino de Casemiro, capitão da seleção brasileira. Apesar de várias especulações de que ele poderia jogar no São Paulo, dá para cravar que o próximo time do atleta é o Inter Miami, equipe onde joga Lionel Messi. O acordo foi selado nas últimas horas e prevê uma assinatura por 3 temporadas. Importante registrar, porém, que o Casemiro vai ter de contar com a saída de um dos jogadores extra-classe do clube para ter direito a um salário acima da média, acima dos padrões. Casemiro que ganha na Premier League algo próximo a 10 milhões de reais por mês. Se ele não conseguir se colocar nesses 3 salários extra-classe, ele vai precisar ganhar no máximo $1.800.000 por ano. Os 3 jogadores acima desse patamar do Inter Miami são Lionel Messi, Depou e Bertarami. Possível que o Bertrame acabe por deixar o Inter Miami muito em breve para que o Casemiro assuma essa função. Jogador que já havia acenado com a possibilidade de procurar uma liga menos competitiva, afinal de contas a idade chega para todos. O que você pensa sobre o Casemiro? Ainda acha que dá para imaginá-lo jogando em alto nível no futebol brasileiro? O convocaria para a seleção brasileira? Usa o espaço para comentário, já registra a sua opinião, beleza? E Thiago Silva pode virar reforço de um clube brasileiro? Nessa quinta-feira surgiu o anúncio de sua despedida do Porto, mas calma, tudo se encaminha para que o atleta de 41 anos de idade, que quase foi convocado para a Copa do Mundo, siga no futebol europeu. O próprio Thiago Silva já se apressou para dizer que não tem a intenção de retornar ao Brasil, chegaram a especulá-lo, por exemplo, no Atlético Mineiro. Thiago Silva hoje tem 2 propostas do velho continente, uma delas para encerrar sua carreira no Milan. Ele assinaria contrato até junho de 2027 e penduraria suas chuteiras no fim desse vínculo. Essa é a maior tendência do momento. Thiago Silva, que trocou o Fluminense pelo Porto no início dessa temporada, jogou 14 vezes, conseguiu se sagrar campeão nacional e dá para dizer que deixa o Porto pela porta da frente. Thiago Silva ainda pode ser convocado para a seleção brasileira só em caso de lesão de algum dos jogadores convocados para o sistema defensivo. O Carlo Ancelotti já havia deixado claro que conta com a experiência do Thiago Silva, embora tivesse suas preferências. Se algum dos atletas convocados se machucar, Thiago Silva pode ser chamado. Nicolas Hernandes ou Johan Romana no São Paulo? Bora lá. Deixa eu só trazer um esclarecimento. Outro dia, uma conta no Twitter, chamada Radar da Bola, afirmou que o São Paulo tem negociações praticamente fechadas com um ponta. O nome não tinha sido revelado, fazia parte de um segredo do São Paulo para não correr o risco de perder o jogador. Pois bem, entrei em contato com uma fonte grande lá no departamento de futebol do São Paulo e perguntei, existe alguma negociação? Vocês têm alguma coisa avançada? E a resposta foi não, não há absolutamente nada fechado. Quem fala isso está enganado, está mentindo. O São Paulo tem monitorado algumas possibilidades, essa discussão vai acontecer agora com um pouco mais de frequência por conta da chegada do Dorival Júnior. O Dorival quer entender ao certo quais são os jogadores com quem ele pode contar, com quem ele não pode contar, e a partir daí vão ser tomadas as próximas decisões, tá?
Vou até printar essa sua mensagem para encaminhar para as minhas fontes aqui, para ver se a gente consegue alguma atualização sobre esses nomes citados. Beleza? Combinado? Para continuar respondendo a perguntas, dúvidas e sugestões, não esquece de deixar seu like. Se puder, mande também seu superchat que a gente já coloca na tela. O MK Douglas, a impressão que muitos jogadores passam para torcedores é que eles não estão nem aí. Como tipo, tô ganhando meu dinheiro, vocês que se lasquem. Aí quando a torcida reage, ela que é errada vai entender. Acho que o MDK deve estar se referindo ao Dória, né? Tem informações importantes sobre o Dória? Deixa só a galera ir chegando, eu quero contar para vocês quanto o São Paulo economiza com a saída do Dória. O contrato foi rescindido nessa quinta-feira, ele tinha vínculo até dezembro de 27. E a consequência imediata é que o São Paulo vai ter para disputar esses últimos jogos até a pausa para a Copa do Mundo apenas o Alan Franco, o Osório e o Sabino. São só 3 zagueiros, tá? Nego assiste, investidor do GP do São Paulo. Nós queremos jogador, não reformar estádio. Vamos lá. A XP foi dada como uma das possibilidades para a name rights do estádio do São Paulo. E ela também poderia colocar um dinheiro emprestado, enfim, essa é a nova especulação do Tricolor. Deixa eu aproveitar e falar sobre o São Paulo para contar sobre a grande notícia do dia. Vou voltar um pouquinho para explicar como é que eu recebi a notícia de que o Dória podia ir embora. Ontem, por volta de 10h30 da noite, uma pessoa que trabalha com o Dória falou: Nicola, tem uma bomba. Eu falei: pode falar. O Dória pediu a rescisão do contrato. Eu falei: o quê? Ele está sendo ameaçado. Não só ele, né? As filhas também foram ameaçadas, com direito a fotos. Eu até pedi para a pessoa me explicar a coisa das fotos. Essa pessoa explicou, mas pediu que eu não publicasse. E com uma justificativa certa, né? Porque essas fotos que foram enviadas para o Dória envolvem as filhas dele, né? Enfim, uma ameaça. E aí a coisa pegou demais, o Dória ficou muito incomodado, procurou a diretoria do São Paulo ontem para pedir a rescisão. O pessoal do São Paulo pediu que ele fosse para casa e tirasse a cabeça, que haveria uma nova conversa nessa quinta-feira. A conversa aconteceu, o Dória reafirmou a vontade de ir embora e o São Paulo concordou com a rescisão do contrato. O Dória tinha contrato com o São Paulo até dezembro de 27 e ganhava na casa dos R$600 mil por mês, tá? Isso significa que o São Paulo vai ter uma economia até o fim do contrato de mais ou menos R$10 milhões. O Dória abriu mão de todos os vencimentos que tinha para receber daqui até o fim do contrato, o que era algo natural, até porque ele quer ir embora, né? Conversei com o Amaury Nunes, que é o empresário do Dória, para perguntar sobre os próximos passos, e ele disse que a ideia do Dória nesse momento é dar uma descansada, esfriada de cabeça, mas que dificilmente ele deve continuar no Brasil, apesar de ter feito só 4 jogos na Série A do Brasileiro. E essa decisão tem muito a ver com esse clima hostil, de ameaça. Aconteceu com ele no São Paulo, mas tem torcida invadindo o centro de treinamento, torcida metendo o dedo na cara de jogador, enfim, não é um clima de fato muito amistoso por aqui. Mas ele ficou bem mal com as ameaças, tá? Pintou mais um superchat. Nicola, sem Dória, o São Paulo busca alguém, certamente, Diegão, certamente. Zagueiro virou prioridade máxima no São Paulo, até porque o Arboleda não foi reintegrado. O próprio Arrimacis, depois da derrota para o Fluminense lá no Maracanã, chegou a conversar com o jornalista para afirmar que o Arboleda seria reintegrado. A repercussão foi muito ruim entre torcedores e aí o presidente acabou dando um passinho para trás e desistindo dessa ideia. Sem Arboleda, com o Dória tendo seu contrato rescindido, o Dória está fora do São Paulo. O Tricolor hoje tem como prioridade a busca por um ou até 2 zagueiros. É possível até que sejam contratados 2 zagueiros, naquele módulo e método que vocês já conhecem, sem pagamento de absolutamente nada. O São Paulo hoje não tem grana para fazer grandes investimentos. O MDK, por que o São Paulo para de contratar um monte de jogador em fim de carreira e não vai contratar 2 ou 3 de qualidade? Gasta muito com um monte de bagre. MDK, só para explicar esse contexto, né? Quando você tem dinheiro para adquirir atleta com direito econômico, você consegue trazer jogador mais jovem. Se você não tem dinheiro para pagar, para comprar jogador, você quase sempre vai ter de recorrer a jogador de graça. E jogador de graça geralmente tem mais idade. É o Oscar, é o Lucas Moura, enfim. Ou então você vai ter de buscar jogador que está saindo do clube dele por empréstimo ou de graça porque não vive boa fase. Então, não ter grana é quase sempre caminho para contratações mais baratas. Nicola, consegue saber quem o São Paulo vai vender e qual meta para levantar em dinheiro no meio do ano? E quem são os jogadores que podem sair? O São Paulo não tem grandes atletas para fazer dinheiro. Situação bem diferente, por exemplo, da do Corinthians, né? O Corinthians hoje tem Yuri Alberto,
Mateuzinho, Bidon, André, Hugo Souza, são algumas, Bidon, André, Mateuzinho, Yuri Alberto e Hugo Souza. São 5 jogadores com bom potencial e de valor de mercado, né? O São Paulo tem o Bobadilha para fazer negócio com dinheiro, tem o Marcos Antônio para fazer negócio com dinheiro e depois os moleques mais jovens da base, porque todos os jogadores de um pouco mais de destaque, como o Lucas, vamos escolher, esquece o Lucas, como o Caleri, como o Luciano, são caras mais veteranos. O Ferreirinha vai garantir uma grana mais ou menos, 65% dos direitos econômicos, enfim. São Paulo não tem de onde tirar muito dinheiro para grandes vendas não, tá? Você sabe me dizer se o São Paulo está atrás de zagueiro? Urgente. Sim, está atrás de zagueiro. Mas só pode contratar, só pode registrar em 20 de julho. Então, há uma prioridade na contratação de zagueiro. Essa é a realidade do São Paulo. Sem Arboleda afastado e Dória, que rescindiu o contrato, há um desespero para a contratação de defensor. Mas o São Paulo não pode fazer nada por agora, porque só vai poder usar o cara em 20 de julho. Você vai contratar agora e vai pagar 2 meses de salário sem poder utilizar o cara. Então essa é a realidade. Qual que é a prioridade número 1 do São Paulo hoje? Em relação à contratação, é zagueiro. E é possível até que o São Paulo contrate mais do que 2 zagueiros podem ser adquiridos na metade do ano. Resta saber em qual condição, porque quando você traz jogador barato, é sempre jogador de qualidade discutível, né? É isso aí, então, nação São Paulino, eu quero que você comenta aí qual zagueiro seria interessante para o São Paulo trazer, né? A equipe tem um problema financeiro gigantesco, então não dá para fazer grandes investimentos, né? E surgiu aí 2 nomes perguntados durante a live do Nicola, né? Ele pôde trazer mais detalhes aí pra gente, e eu quero que você debata aí sobre esses nomes, né? Johan Romana e também Nicolas Hernandes, se seriam jogadores que fariam diferença na equipe do São Paulo, né? O São Paulo, né, já não tem mais o Arboleda, né, apesar de estar ali ainda no elenco, mas está afastado, não tem nem cabimento do São Paulo usar o cara depois do que ele fez. Agora perde o Dória também, né, por essa questão aí de ter sido ameaçado, né, uma fatalidade aí enorme. E também agora o São Paulo também enfrenta um problema financeiro que atrapalha o clube, né, a conseguir jogadores, né, com um pouco mais de qualidade, que acabam custando, né, consequentemente mais. Mas usa aí o espaço para comentário e dê a sua opinião. Qual seria um nome interessante para vestir a camisa do tricolor paulista?